For
Boa tarde a todos. É uma grande alegria podermos estar aqui com vocês nessa forma de gratidão, onde nós sempre nos colocamos aos pés de Jesus para agradecer. Porque o aniversário da casa é algo extremamente especial. Nós que trabalhamos na doutrina desde muito cedo, a gente sabe como é difícil, né? A gente dar continuidade aos trabalhos e conseguir estruturar e, enfim, a gente começa com poucas pessoas e dali a pouquinho a gente já está um monte de pessoas que estão abraçando a mesma causa e se entregando de coração. Então, eu posso dizer que é extremamente gratificante e eu agradeço o convite. Obrigada mesmo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as emoções reprimidas. A doutora Anísia da Silveira psicografou o livro Reconstruindo Emoções. Aí ela deu um espaçozinho, começou a psicografar outro livro e depois ela disse que íamos trazer aquele livro que eu acreditei que era. E então ela dizia que o livro iria ser trazido no congresso que nós fazemos todo ano, né, no Seja Barra, no Rio, que foi o 11º congresso. E eu via que, assim, eu tinha que psicografar 24 horas para chegar lá, né, porque tinha muita coisa que ela estava fazendo. E aí ela parou, quando chegou no tempo assim, final, ela parou e escreveu o livro
ia ser lançado no Congresso. Tipo assim, muito rápido, 2, 3 semanas. Eu nem me lembro exatamente o tempo que foi, que eu já estava fora de órbita. E aí ela disse assim, esse livro, que é o SOS Emoções, é um pocket para a gente carregar ele, né, na bolsa, levar junto no carro, enfim. Porque a dificuldade de todos nós que estamos aqui encarnados é o relacionamento, né? Se tirasse o relacionamento das nossas vidas, se tirasse as emoções que sentimos diariamente, pronto, acabaram-se os problemas. E a vida também. Então, o que a gente tem que fazer? É compreender as emoções que sentimos, trabalhar o autoconhecimento e seguir de forma que consigamos superar os desafios dentro das relações que vivenciamos. E aí, ela trouxe esse SOS, dizendo assim, a hora que o coração aperta, a hora que você não sabe para onde ir, o que fazer, está angustiado, abre e lê, aleatoriamente. E você vai ver que você vai encontrar a resposta que você precisa, porque ela nunca está fora de nós, ela está sempre aqui dentro. Então é o momento que a gente mergulha interiormente e aí se abre um leque na vida da gente. Então, falando das emoções reprimidas, doutora Anise, que para quem não conhece foi uma grande psiquiatra, que fez o divisor de águas dentro da psiquiatria, a primeira mulher a se formar em medicina psiquiátrica no nosso país. Uma turma de 157 homens lá em Salvador, ela chega e fala assim, vou fazer psiquiatria. Comum, não tinha nenhuma mulher que fez medicina e muito menos psiquiatra. Aí ela se muda para o Rio de Janeiro, vem para um hospital psiquiátrico e começa a acompanhar os seus colegas psiquiatras. E na época usavam-se muito choque elétrico, lobotomia, que era um furo que se fazia aqui, e o paciente perdia completamente a sua história de vida, a sua referência. Ou então, camisa de força. E ela vendo os pacientes passar por ela, quando um deles estava a maca na sua frente, totalmente ligado a fios para receber o choque elétrico, o médico, seu colega, diz assim, agora é sua vez, aperte o botão. Ela simplesmente parou e disse, eu jamais vou apertar esse botão, eu me recuso, porque eu não acredito que uma pessoa que tenha qualquer tipo de transtorno emocional, psiquiátrico, psicológico, seja curado pela agressividade e pela falta de amor. E eu tenho a impressão que nesse momento queriam internar ela, porque acharam que ela... Como assim? Ela falou, porque um paciente só pode ser curado através do amor e da arte. E quando ela disse isso, deve ter soado assim, arte, como arte. Essa senhora não está enxergando, está num hospital psiquiátrico. E eu costumo chamá-la de pequena grande mulher. Pequena porque realmente ela é bem baixinha, muito baixinha. Miudinha, delicadinha, toda compacta, mas uma grande mulher.
porque através desse trabalho dela, ela conseguiu impedir que continuasse a usar esse tipo de técnica. Ela distribuiu nas mãos dos seus pacientes, que ela chamava então de clientes, para colocá-los em igualdade e não se sentissem em nenhum momento humilhados. E aí ela distribuiu as telas para eles, para que eles pintassem. Só que seus pacientes, eles não tinham conhecimento cultural, artístico, nada. E muitos deles andavam nus pelo hospital, defecando em salas e depois passando o dedo e desenhando na parede com as fezes. E aí, quando ela começa a ver que eles começam a expressar naquelas tintas, nos quadros, o que a imaginação permitia, ela começa a perceber que a forma que eles pintavam eram todas circulares. Ela achou estranho, eles não entendiam nada. Como eles podiam ter tanta semelhança? Não teve dúvida. Ela juntou tudo aquilo, mandou para Carl Gustav Jung, na Suíça, maior psiquiatra daquela época, para que ele explicasse o que era. E ele diz assim: isso são mandalas, que foi o nome que ele deu para aqueles círculos. E diz: se a senhora observar essa tela, o que foi ali expressado, a forma que foi trazido, a senhora vai saber exatamente qual é o conflito existencial desse paciente, qual é a dor emocional e qual é o transtorno que ele está passando. E foi exatamente o que ela fez. Ela começou a fazer a leitura dessas telas e começou a identificar. Passou 2 anos na Suíça, foi embora para a Suíça, a convite do próprio Jung. E aí, passou 2 anos estudando com ele e foi a precursora da nossa psicologia junguiana, psicologia analítica. Trouxe aqui para o nosso país. E então, nessas viagens todas que nós temos feito, levando o conteúdo desse livro, nós temos encontrado inúmeras pessoas que foram pacientes dela. Pessoas que vêm na fila de autógrafo e dizem assim: olha, eu queria falar para a senhora que eu fui paciente da doutora Anise e ela me curou. Com uma gratidão que emociona a alma. Não basta isso, médicos que trabalharam com ela, enfermeiros, familiares de pacientes, vêm com o mesmo relato e a mesma gratidão. Então, ela é mais que uma grande mulher. Ela é uma serva de Cristo, que ela aplicou tudo aquilo que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar a Deus e amar ao próximo, respeitar, servir, consolar, amparar, não destruir, mas construir. Ela amou durante seus 92 anos todos os seus pacientes. Ela não teve filhos, foi casada, o marido também era médico, desencarnou, e passou a vida dela sozinha, dedicada às pessoas sem rosto. Sem rosto porque são pessoas com transtornos, conflitos, que passam dores
extremamente grandes, porque é a dor da alma, não é a dor física. E ela conseguia amar a todos eles. Então, a nossa gratidão a ela e o nosso carinho especial. Eu não a conhecia, nunca tinha ouvido falar, e vir a conhecer alguma coisa quando ela se apresentou para mim, que nós já estávamos psicografando do 2º para o 3º capítulo do livro Reconstruindo Emoções, porque era uma equipe de espíritos que vinham 3:10 da manhã, toda manhã. Meu marido dizia que era trabalho escravo e eu concordei com ele. E aí trouxe todo esse conteúdo. Então, ela diz assim: adquirir a consciência das próprias emoções é fundamental para o indivíduo produzir uma postura positiva. Ela diz isso no Reconstruindo Emoções. Ou seja, nós somos seres extremamente complexos. Isso está logo no início do livro, numa mensagem de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, dizendo da nossa dificuldade de se entender, de trabalhar as nossas emoções e carregar a vida inteira o lema: se eu posso complicar, por que é que eu vou facilitar? E nós fazemos isso. Então, a doutora Anise vem dizendo: é tão simples, a vida ela é simples. Jesus era extremamente simples. E a gente complica porque a gente busca fora o tempo inteiro o que nos satisfaz, o que nos preenche, o que nos realiza, o que nos deixa felizes. Mas a gente pode andar a vida inteira, o mundo inteiro, e a gente não vai encontrar nada disso. Porque tudo isso está dentro da gente. Então, quando ela fala que nós adquirimos a consciência das nossas próprias emoções, nós fazemos o quê? Um mergulho interior e descobrimos o porquê passamos por tantas dificuldades na vida. No Evangelho diz assim: sofrimentos voluntários. Está falando disso. Eu acho que todo mundo é responsável pelo sofrimento que eu passo. Sempre a gente tem um dedo para apontar. Não, eu estou passando isso porque fulano fez isso, fulano fez uma crítica, falou mal de mim, inventou alguma coisa, porque a minha esposa me agrediu, meu marido me agrediu, meu pai não fala mais comigo, por isso que eu sou assim ou deixo de ser. Não, é porque eu não olho para as minhas emoções. E eu vou multiplicando na minha vida os sofrimentos voluntários. Eu multiplico muito, porque eu não procuro me entender quando passo uma emoção sofrida. Nós temos diariamente inúmeras emoções. Nós sentimos raiva, eu dou o nome de raivinha, né? A gente sente raiva. Tem gente que fala: imagina, eu sou espírita, eu não sinto raiva. Eu falo espírita de porco ainda, porque é o que nós somos, que estamos em aprendizado. Olha só, nós sentimos raiva, querendo ou não. Leva uma fechada na esquina, quando você sai daqui tudo harmônico, pacífico. Se você vai olhar para o motorista do lado e vai falar para ele: ô meu irmão, muita paz, que Jesus te ajude, te encaminhe, seu sonho se realize. Você vai olhar para ele e vai dizer o quê? Não olha por onde anda, não viu que estava na preferencial, jogou o carro em cima de mim. E a gente está todo tremendo.
né? A adrenalina foi lá em cima, tá com a perna bamba. Então, nós sentimos o que nesse momento? Gratidão, garanto que não é. Uma raivinha do susto que a gente levou porque o outro veio e não olhou. O seu filho ganha um lindo cachorrinho da namorada. Chega em casa e fala, mãe, olha o que eu ganhei da minha namorada. E você já tinha discutido esse assunto em casa há muito tempo atrás e decidido que, olha só, não vamos ter mais cachorro em casa. Aí você fala, filho, devolve. Ele vai falar, mãe, mas eu vou fazer essa desfeita para minha namorada? Eu não posso. Devolve. Mãe, pode deixar que eu tomo conta dele. Eu cuido. Sim, cuida, na primeira semana. Nem um dia mais. Porque ele entra, sai atrasado, uma hora para a faculdade, uma hora para sair com os amigos, outra hora para a namorada, aí não lembra nem que tem cachorro. Ou então passa e faz assim, na cabeça do cachorro. Só. Quem que vai cuidar? A mãe ou o pai. Só que a gente se apaixona, né? Você dá uma saidinha, o cachorro faz xixi, faz cocô no seu tapete novo, no seu sofá. Você sente o quê? Você vai olhar e vai falar, fofo, mamãe já falou para você que não é aí. Vocês, com toda evolução, devem falar assim, eu já vou olhar para o cachorro e dizer, ele não sabe o que é, mas ele vai sumir da minha frente, porque ele fala, eu não sei o que é, mas eu corro risco de vida. Eu senti o que aquela hora? Raiva, caramba, sujou meu tapete, de marco. Então, são pequenas coisas, mas não são raivas que geram raízes, que são as mais difíceis. E mesmo aquelas que geram raízes, como quando a gente diz, estou magoada, porque fulano me magoou, estou muito sentida. São duas situações. Primeiro que o fulano não me magoou. Ninguém tem o poder de me magoar. Eu sim que me magoo com o que eu ouço do fulano. Então o fulano fala alguma coisa que me agride ou que não me agrada ou que me irrita ou faz alguma coisa, eu sinto a primeira coisa ali naquele momento, a raiva. Porque a mágoa é a raiva que não foi externada na hora. Eu não podia responder, porque depois a minha sogra não olha mais na minha cara. Porque o meu chefe me dá conta se eu respondesse para ele. E assim a gente vai. E a gente vai se magoando. Mas a gente não para trabalhar essas emoções. Cada uma das emoções que nós sentimos, nós não trabalhamos. Temos medo, temos perdas, sofremos perdas a vida inteira. Nós perdemos uma amizade, perdemos um amigo que de repente mudou-se, virou a cara, não apareceu mais. Perdemos coisas que gostamos, que tinham significado emocional. Dizemos que perdemos uma pessoa amada e a gente pergunta, perdeu onde, meu amor? No shopping, na rua? E a pessoa fala, não, morreu. E aí você fala, então vou te contar um segredo, você não perdeu ninguém. Porque na maioria das vezes a pessoa está a milímetros de distância da gente. Porque só o que separa é um breve tempo pelo grau da invisibilidade. Mais nada. Porque aquele que ama, tudo aquilo que a pessoa sentia por você, ela continua sentindo, nada mudou. Então, nós nos ressentimos pela perda. A separação, uma traição. Então, tem
N coisas que nós sentimos diariamente e não trabalhamos. Jogamos para trás somente. E aí ela vem dizendo assim: a ansiedade é considerada como a principal psicopatologia da idade contemporânea. Ela diz no Reconstruindo Emoções. E no SOS Família, ela diz assim: o ser humano padece com transtornos psíquicos devido à somatização de vários fatores, provocando ansiedade, insegurança, dependência e desavenças nas relações interpessoais. Ela está dizendo o quê? A ansiedade, ela é algo que nós sentimos e que até então não controlamos, porque nós não paramos para refletir sobre ela. O nosso país está em primeiro lugar no mundo de ansiedade. Como pode um país tão lindo, maravilhoso, sem problemas? Nem políticos, nem familiares, nada. Ter pessoas tão ansiosas. A ansiedade, ela abafa as emoções que você sente diariamente. Ela abafa mesmo, porque quando você está preocupado com alguma coisa, quando você está sentindo uma dor física, quando você está aguardando o resultado de um exame ou de um emprego que você foi ver, enfim, você fica ansioso e você não observa nenhuma das emoções que você sente. A ansiedade é um fator psicopatológico terrível, porque faz com que nós passemos em cima de tudo que estamos sentindo, que nem um trator. E aí? E aí que eu não olho para mim, em momento algum. Porque a pessoa ansiosa, ela está sempre buscando algo novo. Ela está sempre buscando alguma coisa do amanhã. Ela quer viver o amanhã o tempo inteiro. Só que ela não vive o presente, ou então se reporta ainda ao passado, uma saudade pseudo-maravilhosa de felicidade que ela teve, e então ela olha para trás e fala: nossa, eu era feliz e não sabia. Feliz nós podemos ser com qualquer situação na nossa vida, mas nós achamos que a felicidade é algo especial, é não sentir nada e não passar dificuldade. E isso não é felicidade. A felicidade, ela faz... Podia me arrumar uma aguinha, por favor? Acho que está aqui. Ela faz com que nós sintamos o bem-estar, a satisfação, a alegria de viver intensamente, mesmo com desafios. Obrigada. Mesmo com todos os desafios. E a gente acha que felicidade é não ter problema nenhum, é não ter nada. Então a gente vai contar um segredinho que a doutora Anise diz. Em primeiro lugar, se você acredita que você tem um problema, você realmente é uma pessoa infeliz e não vai conseguir vencer nada. Você vai ter problema a vida inteira. Aí você fala: nossa, que animador. Exatamente. Aí ela diz assim: então, coloque a palavra certa para a ocorrência certa. Não é um problema que nós temos. Nós não temos problemas, temos desafios.
Todas as dificuldades da nossa vida são desafios. Desafios são o quê? A alavanca que o Pai amoroso coloca em nossa vida para nos impulsionar ao crescimento. Então, enquanto eu estou pensando que eu tenho um problema, eu estou com um gigante na minha frente e não penso em outra coisa. Aí eu fico olhando para o meu umbigo e dizendo, meu Deus do céu, eu estou com esse problema e agora? Eu não sei o que eu faço, minha vida não vai dar certo, e eu vou replicando para todo mundo o meu problema. Quando eu passo a enxergar na minha vida que eu não tenho um problema, mas eu tenho um desafio, isso automaticamente o meu cérebro faz a leitura e transmite a todo o meu corpo físico, a toda a minha constituição perispirídica, de que eu tenho que me movimentar porque eu tenho algo a realizar, a superar. Então, o que significa isso? Isso significa a fé ativa. A fé não pode ser passiva, da gente ficar, eu tenho fé, vamos ver, as coisas só vão acontecer quando Deus quiser, né? O pai olha para a gente e fala, meu filho, eu quero, mas eu estou esperando você se mexer para poder florir a tua vida de oportunidades, para você aproveitar elas. E a gente fica esperando as coisas caírem do céu. Então, quando eu envio essa mensagem, todo o meu corpo físico e perispirídico, ele se ativa em motivação para superar, para vitoriar, para vencer, porque aquilo tudo que eu achava que era um grande problema é um pequeno obstáculo. E os obstáculos na vida da gente, eles não são para nos impedir de caminhar, eles são para nos impulsionar a crescer. Porque toda vez que eu erro, como diz Joana de Ângeles, é bom errar, porque quando a gente erra, a gente aprende, a gente cresce, a gente não fica estagnado na zona de conforto, a gente vai em frente. Existe, por acaso, alguma forma da gente crescer, evoluir, sem aprender algo novo? Não existe. Quando a pessoa entra na primeira série da escola e vai passando, segunda, terceira, quarta, quinta, ela pode ser um encanto, mas a mesma pessoa já tem um conhecimento a mais, um comportamento diferente e uma conduta íntima diferente do que quando ela tinha, quando estava na primeira série. Por quê? Ela teve que fazer prova, aprender, crescer. E aí, nós dizemos assim, não existe nada na vida que nos faça parar. Tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho, é a mesma frase que diz: nós nascemos para mudar, não para ficar parados. Nós nascemos para crescer, para se transformar. E a lei é única, evolução. Então, para a gente se transformar, para a gente crescer, a gente tem que mudar. E quando Joana diz que é bom errar, mas é lógico que é, sabe por quê? Porque quando eu erro, eu já sei o que não é bom e o que não dá certo. Então aquilo eu já eliminei da minha vida, porque no próprio Evangelho diz assim, o Pai não castiga, Ele dá nova oportunidade. Então se Ele me dá nova oportunidade, Ele não me castiga, eu não vou ter aquele sentimento, aquele pensamento que eu trago, que quando eu erro, eu devo ser castigada por
toda a eternidade, eu tenho que pagar pelo meu erro. O Pai não é cobrador. O Pai não é cobrador. Ele é amoroso. Ele vai olhar para a gente e vai falar, vai filho, vai fazer outra vez, faz da forma certa, você vai acertar. Ele coloca na nossa vida inúmeras oportunidades e nós não enxergamos essas oportunidades porque nós não trabalhamos a nossa emoção. Cada emoção, ela quer me dizer alguma coisa. Só que eu aponto o dedo sempre para fora e eu não olho que tem 3 apontando para mim o tempo inteiro. Quando eu trabalho o autoconhecimento, eu vou entendendo o porquê que eu tive tal reação, eu tive tal emoção, por que é que o outro está me incomodando. E a doutora Anísia vem dizendo, através das fugas psicológicas, o indivíduo esconde tão intensamente suas atitudes que acaba por fazer um deslocamento de problemas, apagando da sua memória os seus próprios atos, transformando-os em sombra. Então, o que ela está dizendo para a gente? Quando a gente tem uma inspiração, uma vontade de sair na vida, eu vou mudar a minha vida. Primeira coisa, vou me mudar para Portugal. É moda, não é? Todo mundo se muda para lá agora, não é isso? Pois é. Quando você chega, que você quer mudar a tua vida, porque o Brasil é horrível, o Brasil só tem coisa ruim, porque só isso, aquilo. Se você nasceu aqui, é porque você tem um compromisso de ajudar a mudar isso daqui. E não cair fora, é o mais fácil. Então, a gente se muda para fora, vamos lá para Portugal. Primeira semana, primeiro mês, eu vou mandar o WhatsApp, vou telefonar para o pessoal aqui e falar, gente, isso que é país. Isso é país de primeiro mundo. Aqui não tem isso que tem aí, não. Aqui é maravilhoso. Olha, eu estou encantada, eu não volto jamais, Deus me livre. Primeiro mês, segundo, terceiro, quinto mês. A pessoa vai deixando de sentir aquela euforia dentro de turista. E ela vai passando a incorporar o local que ela vive. Aí, um tempinho depois ela começa. Também não é tudo isso que falam aí, não. Porque aqui também tem isso que eu não gosto. E nisso, o brasileiro é muito melhor do que o português. Aí ela começa, vai retalhando. E vai... Não, porque você acredita que não bastava aquele chefe peste que eu tinha aí? Você acredita que eu achei um chefe igualzinho? E eu achei que estava maravilhoso isso aqui. Passa mais um tempo, a pessoa começa a sentir saudade dos que ficaram, dos relacionamentos, das pessoas, né? Até da pessoa que ela não curtia muito, que ela não ia muito com a cara, ela começa a sentir saudade. E aí ela começa, nossa, eu era tão feliz lá, não sei por que eu tinha que vir para cá. Morrendo de saudade do pessoal, afinal de contas, fulana não era tão ruim assim, não era tão chata assim. Poxa. Então, ela passa a olhar para trás e dizer que ela era feliz lá. Mas ela está olhando o lado fantasioso. Ela não está olhando que, tanto aqui quanto lá, ela tinha os desafios emocionais dela. Porque não está fora. Então, eu posso mudar para qualquer lugar. Eu levo
tudo comigo. E onde eu mudar, eu vou encontrar a pessoa chata, a pessoa insuportável, a pessoa que me engana, a pessoa que faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque eu tenho que mudar a minha conduta. No Evangelho está escrito, muda meu filho, você nasceu para se transformar. Se nós nascemos para transformar, então não é o outro que eu tenho que mudar, não é o país que eu tenho que excluir da minha vida. Eu tenho que modificar. Quando eu mudo, eu gero uma enorme onda que vem consecutiva como um efeito cascata, fazendo com que tudo que está ao meu redor, com que as pessoas que convivem comigo comecem a se modificar. Elas vão se mudando, que é para poder se adaptar melhor a mim, para se encaixar melhor no relacionamento. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas você mudou tanto que eu não sei nem como falar com você agora. Tem que fazer o quê? Aprender. Então, quando a gente quer que o outro mude, nunca peça para o seu marido mudar, para o seu filho mudar. Muda você o seu comportamento, que rapidinho o outro muda. É assim, ó. Agora, se você pedir para mudar, mais ainda que a pessoa fica, faz e acontece, olha para você e fala assim, mas eu estou me esforçando. Então, nós vamos gerando as nossas sombras. O indivíduo, ao se sentir criticado, recebendo insultos ou xingatórios, passa a colocar-se em posição de defensiva e reage com raiva, mesmo que não a expresse, magoando-se e remoendo. E assim, conserva aquela ofensa por décadas, até que provavelmente irrompa uma doença física, pois a alma se encontra adoecida desde o momento em que não procurou entender o ocorrido, e tampouco a insignificância daquilo que guarda, lembrando-se quem foi o agressor. Ela diz isso no livro SOS Emoções. Então, o que acontece? Eu preciso entender o que acontece comigo. Quando ela fala que vai gerando dores físicas, vão gerando várias coisas, mas é claro, tudo que eu sinto fisicamente, interpreto como doença, então eu vou dizer uma coisinha, não é do corpo, é da alma. Todas as doenças são doenças da alma. Por quê? Porque através das emoções não trabalhadas, eu somatizo tudo na alma e no momento que eu estou congestionada, eu estou saturada, cansada, que eu não aguento mais, eu vou desopilar aquilo para o meu corpo físico. E naquele momento, o órgão que estiver em maior estado de fragilidade adoece. Então eu vou ter as doenças ambulantes. Uma hora eu estou com infecção no rim, outra hora eu tenho refluxo, mas eu não tinha antes. O que está acontecendo com as minhas emoções, os meus relacionamentos, que eu não estou conseguindo trabalhar, engolir? Aquilo vai e volta. Olha para trás, nas relações. O indivíduo controlador, embora queira demonstrar-se inabalável, confiante, na verdade é uma pessoa insegura, sente muito medo, não confia em ninguém. Ou seja, todo mundo fala assim, ai, mas eu sou muito controlador. Por quê? Eu não consigo controlar dentro as minhas emoções. Então eu começo a controlar tudo fora. O que o marido faz, o filho faz, a esposa, o pai, a mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Me meto na vida de todo mundo, ligo. Como é que você vai se separar?
minha irmã está maluca, meu irmão está maluco. Olha só, porque isso, mas quem que pendura a escova de dente junto? É você ou é o outro? Nós não podemos enfiar o dedo na vida dos outros e achar que os outros têm que andar de acordo com a minha interpretação da vida. Eu posso, quando alguém pede uma opinião, eu passar à pessoa o que eu vejo, o que eu interpreto, mas senão não adianta. E onde há uma pessoa controladora, há uma pessoa submissa, porque só existe o controlador porque o submisso está ao lado. Não existe como. O submisso, ou ele implode, ou ele explode. Mas eu não vou adentrar nesse assunto, porque nós estamos com o tempo esgotado. Aí vocês têm que ler o que diz lá no livro. O indivíduo interpreta a dor normalmente como de origem física, mas é necessário compreender que a dor, mesmo quando física, é proveniente da alma. Os erros são preciosos esforços que propiciam experiências, amadurecimento que proporcionam o despertar consciente do ser, aprimorando ainda mais as capacidades para alçar nobres voos, pois sem erros não culminariam em grandes descobertas dentro da ciência e da tecnologia. Como não haveria os analgésicos, os anestésicos para as cirurgias e as curas, mesmo porque não haveria energia elétrica para iluminar os caminhos da noite escura. Está no livro SS Emoções. Quando o indivíduo opta pelo enfrentamento dos conflitos, assimila o que é inevitável, o autodescobrimento. Não existe um fim, somente inúmeros recomeços. Recomeços, isso. Refazendo o que não deu certo e aprimorando os seus acertos. A lógica está em continuar da vida após a vida, ouvindo a voz do Senhor da vida dizer: viver a vida com amor, respeito, autoconhecimento e gratidão faz a vida ter todo o sentido. E o que a gente faz com todas as emoções que nós sentimos e que a doutora Anise diz que todas essas emoções negativas, elas culminam todas em depressão. Já estamos em 3º lugar na depressão. E mais, a depressão é o que mais dói para todos. Eu fiz um roteiro de palestra na Europa e sabe qual a diferença que existe entre as pessoas que vivem lá? Fui por vários países e nós aqui, nenhuma. São idênticas, as mesmas dores emocionais, as mesmas. E ela diz assim, os transtornos mentais são a doença que vai permear a Terra, aliás, já está permeando, e que leva o indivíduo ao suicídio. Por quê? Porque ele vive no vazio, na pressa, ele não se olha, não se trabalha, não se realiza. Então, a depressão, a gente vê pessoas sem esperança, achando que a vida não vale a pena. E nós observamos que quando uma pessoa busca cometer um suicídio, ela não quer se matar. Ela somente quer matar aquela dor
do vazio que existe dentro dela. Nada mais. Ela não é motivo de apontar o dedo jamais, mas de acolher. Seja a que facultou em desenlace, porque vai ver que a dor continuou, ou seja, aquela que não culminou em falência dos órgãos, mas merece somente amor, respeito e acolhimento. Porque uma em cada 4 pessoas hoje tem depressão. Então, nós precisamos entender como trabalhar as nossas emoções para diluir o que sentimos, porque não queremos entrar em depressão. Quem já teve não quer voltar a ter, e quem está quer sair dela. E todos nós somos absolutamente iguais nas leis do Pai. E que devemos cumprir também sempre a lei dos homens. Então, quando ela fala o que fazer, no final de cada capítulo do livro, ela traz uma terapia de apoio, ensinando a gente a trabalhar cada emoção. Ela vai dando um passo a passo, como anotar, como fazer, como identificar. Ela ajuda a pessoa que está passando, por exemplo, quem convive com uma pessoa que tem o distúrbio da agressividade psicoemocional. A pessoa trabalhar aquela agressividade, porque a pessoa sofre muito por ser agressiva. A gente acredita que não, mas sofre muito. Também ensina quem convive com a pessoa como se trabalhar, como auxiliar a pessoa e não se colocar em risco. Então, é isso, tem outros assuntos no livro, como relacionamentos, dependência afetiva, depressão. No SOS fala de união conjugal, os porquês da vida, a crítica e o espelho. E todos esses livros foram doados para a Obra Social Mãos Unidas, que é o trabalho que nós fazemos no Seja Barra, e que estamos numa luta muito intensa para conseguir os recursos necessários para construirmos o Educandário Joana de Ângeles, para a situação ser atenuada, crianças de 6 a 11 anos, que é a preferência dos pedófilos, que tem aliciado uma quantidade enorme de crianças e estão viciando elas em drogas e depois ensinam elas a se prostituírem para conseguir as drogas. Crianças de 6 anos. Não foi uma, nem duas, nem três, foram muitas que nós temos ali abraçado. Então, é isso. Espero ter contribuído e que possamos trabalhar as nossas emoções e ser felizes constantemente, mesmo com desafios, porque a vida nunca vai ser monótona. Desafios é bom. É isso. Muita paz a todos, muito obrigada. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e nos abençoe nessa tarde tão importante, né? De crescimento espiritual, de aprendizados, com a nossa professora Iraci, trazendo os primeiros ensinamentos a respeito das emoções. E se tivéssemos combinado as palestras, né? Talvez não teriam sido tão sincrônicas. Porque um pensamento também pairava sobre minha cabeça a respeito do conteúdo que ela trouxe. E é como se houvesse tido uma transmissão de pensamento. E não por acaso também resolvi falar sobre as emoções, que são tão importantes para a atualidade. Sempre foram. Mas nós estamos, nesse momento, como a Iraci nos ensina, vivendo crises emocionais. O homem moderno
é um homem doente das emoções, como nos ensina Joana. Há muitos anos, tantas vezes tenho ido ao interior do estado de Goiás, convidado por uma amiga, encerrar um encontro de jovens, que ela faz já a tradição numa cidade muito próxima aqui de Brasília, cerca de 240 quilômetros, no Carnaval. E em todos esses encontros, já de praxe, ela me convida e nós encerramos em uma palestra com esses eventos para esses jovens, falando sobre as emoções, que no Carnaval é a festa das emoções e das sensações. E certa feita, em um desses muitos encontros, que nós já participamos diversas vezes, eu estava fazendo a palestra e ela sentada ao público, e eu olhava ela na pouca sensibilidade que tenho, e é como se uma dupla imagem se formasse em frente a ela. E eu via uma imagem sobreposta, como se fosse uma imagem de uma sinhá. Uma mulher de um vestido muito longo, de aparência muito bela. Como se fossem duas imagens sobrepostas, a dela real e essa imagem. E eu fazia a palestra e olhava, a visão ficava turva quando eu olhava para ela. E logo depois, em uma conversação particular, estávamos tomando um café, eu confidenciei isso a ela, o que eu não tenho o hábito de fazer normalmente. Aí ela, Daniel, eu vou lhe contar a história dessa sinhá, que há muito tempo eu soube e que foi uma grande lição das emoções. Ela foi me contar a visão espiritual que estava tendo. E ela foi me explicar uma experiência muito dolorosa que lhe visitou desde a infância. Ela me confidenciou que desde a juventude ela tinha a ânsia de casar. Ela detestava a família, tinha profundos conflitos com os parentes, as pessoas que estavam em volta do seu ciclo pessoal, sempre quis sair de casa, cheia de rusgas, sempre com problemas emocionais, irritações inexplicáveis. E diante daquele contexto tão conturbado e daquele sonho, aquele apaixonamento que ela vivia diante da vida, a irmã observando aquilo, ela tinha vários irmãos, era uma pessoa muito pobre. Ela disse a mim que se considerava uma pessoa chucra, um matuto. Ela não sabia nem como um filho nascia. Imagine isso na década de 60 no interior. 60, 50. E ela vivia em um local muito afastado, em fazendas afastadas, então ela se dizia muito ignorante, tanto intelectualmente quanto emocionalmente. Palavras dela. E naquele contexto, a irmã, vendo-lhe o sofrimento, decidiu apresentar um amigo que ela considerava um homem satisfatório que poderia estar com ela e realizar esse sonho do casamento. Então a irmã apresentou, serviu de cupido, fez toda a antessala para aquelas emoções que ela poderia vivenciar, e ele a conheceu sempre muito respeitoso. Passou a ir diariamente, nos finais de tarde, encontrá-la em sua residência, naquela fazenda simples de pessoas muito pobres. Ele vinha da cidade, ia à fazenda, e todas as noites ali passava naquele namoro que nós não conhecemos hoje mais. É aquele namoro do pegar na mão, aquele namoro não erótico, porque hoje nós transamos para conhecer, e antigamente nós nos conhecíamos para transar. E então tinha todo aquele namoro. Não que as pessoas do passado fossem ingênuas, mas ainda existia aquele namoro à moda antiga. E ele assim o fez, e foi levando a relação. Aquela relação ingênua, na concepção dela. Até que certo dia, à medida que o namoro e as relações foram se prolongando, ela resolveu, junto com ele, consorciarem-se em casamento. Então resolveram juntar, não só economicamente, as poucas finanças que tinham e dar um passo primordial, indo na direção do sonho dela. E foi quando aí ela começou a se reencontrar com o seu passado. Foi aí que ela começou a dar-se conta de que ela estava diante de um grande desafio existencial. Ela casou-se em uma festa muito simples, para os parentes, mataram-se o gado, a alimentação simples, o repasto, e depois se recolheram na cidade, agora não mais na fazenda, em uma casinha muito pobre, muito humilde.
E naquela época, uma semana depois, eles tinham se programado, logo depois do casamento, para irem a Caldas Novas, realizarem a lua de mel. E aqueles que são de Brasília e os que não são, conhecem Caldas Novas, que é um lugar de descanso, onde as pessoas têm em casa e vão passar o final de semana. Àquela época, Caldas Novas certamente não tinha a estrutura que tem hoje, mas já era um local de interesse de descanso. E eles foram para lá. E ela então começou a procurar a irmã durante aquela primeira semana e disse: minha irmã, ele mal toca em mim. Nós não vamos para a intimidade. Ele é sempre arredio, se afasta. Mantemos um namoro como se eu estivesse ainda na casa de meus pais. Não conseguimos sorver as paixões do nosso relacionamento. E a irmã sempre acalmando: tenha calma, minha irmã. A irmã de consciência pesada não sabia que a havia colocado na presença do karma. E então disse a ela: tenha paciência, vai acontecer na viagem. A relação vai acontecer, vá com ele, vá curtir o seu relacionamento. E ele começou a apresentar um comportamento muito estranho ainda naquela semana. E ela, muito ingênua, muito ignorante, começou a perceber que o marido, ao cair da tarde, naquela época, havia um programa de auditório, programa desse da TV aberta, que era apresentado e se apresentavam lá vários transformistas. E ela começou a perceber que no horário do programa a casa dela enchia-se dos amigos do marido. E ela começou a achar aquilo muito estranho. A casa estava abarrotada de homens para assistir aquele programa de TV. Ela decidiu seguir em frente e foi para a lua de mel. E chegando lá foi quando a ficha começou a cair. Como diz a linguagem popular, o marido, logo chegando, deixaram as malas, foram ao hotel e disse: hoje você vai sair. Eu não gosto muito de festas, de noite, e alguns amigos nossos estão na cidade. Eu vou arrumar os seus cabelos, vou preparar a sua roupa, e você pode ir às festas. E eu vou ficar aqui te esperando. E ela foi curtir a lua de mel sem ele. E ela ia às festas, às boates, junto com outros amigos que na cidade ali se encontravam. E quando retornava, parecia que havia tido uma grande festa no quarto do hotel. Ela encontrava restos de cigarro, taças de vinho, toalhas usadas, o banheiro que havia sido utilizado. E ela o questionava e ele: não, fui eu. E desconversava. E a cada saída o seu coração ficava cada vez mais túmido de angústia. Algo lhe dizia que algo estava errado. Era óbvio. E então ela passou aquela semana terrível, passeando sozinha, enquanto o marido ficava à casa em um claustro que ela mal sabia o que ali acontecia. Saindo de lá, vieram a Brasília. E ele apresentou a ela mais de 50 homens, amigos dele. Em todas as festas eram festas com presença de homens. E ela começou finalmente a enxergar o marido. Voltou à cidade do interior do Goiás e então disse à irmã: minha irmã, eu vou me separar. O meu marido mal me toca e só apresenta homens, algo está errado. Agora imagine só aquela época. Se hoje nós temos preconceito, imagina como era numa cidade do interior. Em uma mulher que havia acabado de se casar e desconfiava que o marido era homoafetivo. E a irmã, que era espírita, disse: não se separe. Eu vou lhe levar em um centro espírita, onde um grande amigo meu faz um atendimento espiritual às pessoas carentes, e lá nós vamos pedir uma orientação. E ela estava revoltada, angustiada. A casa era um trânsito incessante de homens. Ele recebia presentes, perfumes, roupas caras. Apesar da vida humilde, ele tinha uma vida totalmente incompatível com a vida financeira. E ela então foi ao centro. E é nesse ponto que a nossa vida se cruza, porque o médium que a atendeu era também um médium amigo meu. E se pudéssemos fazer uma comparação da mediunidade desse homem, na razão da ostensividade e da dedicação moral e social, seria algo comparável a Divaldo, a Chico Xavier, com a diferença que era um homem anônimo. Como Divaldo mesmo narra tantas vezes,
Quantos missionários desconhecidos nós temos? Pessoas que estão servindo a Jesus e que jamais se apresentaram em redes sociais, porque não são as suas missões. E não que se apresentarem na TV ou nas redes sociais seja errado, mas que não faz parte do cronograma individual da criatura. E então aquele indivíduo, sem dúvida alguma, era um missionário. Clarividente, clareaudiente, médium de efeitos físicos, personalidade sonambúlica. E ali receitava para as pessoas que jamais haviam visto médico algum e que estavam abandonadas pela sociedade. Ele psicografava sonambulicamente os remédios e passava as orientações de pessoas que nem sabiam como um filho era feito. Lá nas fazendas no interior, cuidava de indivíduos que padeciam da malária. Era um médium Salvino Mariano, que, tomado da mediunidade pelo espírito Antônio Batista Gordô, acolheu tantos indivíduos que padeciam todos os sofrimentos da vida, obsidiados, internados psiquiátricos, e que ele curou tantas vezes, padecendo as dores psiquiátricas e das doenças físicas. Então ela ali foi buscar um aconselhamento. Ela entrou e disse: Senhor, Senhor, o meu drama não é físico, não tenho um problema físico, eu não preciso de um remédio. Eu venho lhe pedir uma orientação. Entrou junto da irmã em uma mesa como essa. Ele atendia desse lado e aqueles que iam se consultar ficavam do outro lado. Ele tinha a semelhança, se pudéssemos fazer uma comparação, é como se ficasse ali um tablet, uma tela que só ele via. E quando nós dizíamos o problema físico ou emocional, a equipe espiritual que estava no salão já havia mandado para aquela base de imagem todo o receituário e toda a problemática das pessoas que estavam passando. Ele olhava e apenas receitava o remédio pela psicografia e dizia o problema existencial da pessoa. Ele era capaz de dizer, através do cronograma espiritual, a primeira medicação que o indivíduo tomou na vida estava lá, no cronograma. Ele tantas vezes relatava: você, quando tinha 6 anos, teve a doença tal, problema tal, e hoje você tem a sequela. Quando você tinha 2 anos, aconteceu isso, antes de você nascer, no ventre da tua mãe, ele dizia. Porque tinha acesso. E então essa criatura foi até ele e disse: eu vou me separar. Eu detesto meu marido. Meu coração está tomado de ira, de cólera. Eu não quero mais ter com ele, ele mal me toca, não me trata como sua mulher. E então ele olhou nessa tela e disse: não, minha filha, volte à sua casa e ame seu marido. Da mesma forma como Jesus falou a Joana: volte à sua casa e ame seu marido. Eu não conheço seu marido, não sei quem ele é, mas a equipe espiritual vai fazer uma pesquisa na vida dele. E enquanto isso, você vai voltar à sua casa e amar o seu marido. Que nós vamos buscar uma orientação. Ou seja, não é mágica. Muitas vezes nós vamos ao centro e queremos orientação rápida. Deixe-me falar com fulano de tal, com cicrano, com beltrano, achando que é um passe de mágica, e não é. Porque ele realmente não conhecia. E era necessário saber a trajetória espiritual do indivíduo. E ela então voltou. E a irmã teve a ideia: minha irmã, vai ter uma festa na cidade, essas festas de pecuária, e nós podemos fazer uma armação. Eu vou contigo. Você fica na mesa, que toda hora, quando ele sair, eu vou atrás dele escondido. Ele não vai saber que eu estou na festa. E nessa noite nós vamos comprovar se ele está com um relacionamento duplo. E elas saíram do centro, ela continuou em casa, calada, mas ocultando as emoções. E então foram à festa. E quando chegaram naquela festa, todas as vezes que ele saía da mesa, a irmã acompanhava as escondidas. E em um dos momentos, até então, nada de namoro. Ele disse que ia ao banheiro. E seguindo ele pegou uma via alternativa e a irmã se deparou com ele aos beijos, com outro homem em um lugar escondido. Ela voltou com o coração em pedaços. Estava destruída emocionalmente. Ela mal conseguia dar aquela notícia à irmã. E então retornou à casa e disse a ela: minha irmã, ele é homoafetivo. Ele está contigo com algum conflito existencial profundo que não sei te dizer. Não sei por que casou, mas naquela época, imagine só. E ela então chegou à casa. Foi uma discussão tremenda. Ela bateu nele.
deu-lhe na face tantas vezes, chorou e gritou: você não vale nada. Palavras dela: como fizeste isso comigo? Pegou o meu maior sonho de vida e jogou na fogueira das tuas paixões e das tuas vaidades. Como pudeste fazer isso comigo? Ela: eu casei contigo porque eu queria ter a prova se eu gostava de mulher ou gostava de homens. E eu tinha a ânsia de não sentir o que eu sinto. As minhas emoções, as minhas sensações, que sempre ocultei de mim mesmo. E essa cidade não me receberá. Essa cidade de pessoas infelizes. E então eu me casei contigo, mas nunca gostei de ti. Tu era o meu teste, para saber se eu mesmo ia mergulhar nas sensações da heteroafetividade ou da homoafetividade. E então eu te faço uma proposta: fica comigo. Passemos para a sociedade que somos um casal, e eu arrumarei homens para ti e para mim. Dividiremos os presentes, as ilusões. Eu namoro os homens mais ricos da cidade que se dizem héteros. E era verdade. Eram políticos, médicos. Os médicos na cidade dos interiores eram os grandes reis. Eram aqueles que tinham conforto financeiro em abundância. Os políticos, os fazendeiros. E ele namorava às escondidas a todos eles. Eram homens que às escondidas tinham uma vida heterossexual e na vida social, e às escondidas tinham uma vida dupla. Então ele tinha todas as pessoas na mão. E ele dizia a ela: fica comigo e jamais te faltará um romance. Ela: jamais, você é louco. Eu não viverei na tua vida, nessa vida de loucuras, de insânia, essa vida de sensações. Suma da minha vida e saia daqui. E ele gritou: agora tu tem a chave da minha alma. E vai caber a te abrir esse baú, eu vou deixar essa chave na tua mão. Diz a todo mundo quem eu sou e me liberta. E ele foi embora, viver a sua vida de sensações. Ela caiu em depressão. Ficou em depressão profunda. Passou a detestar a todos que lhe circundavam, se sentiu enganada, armada, achava que era vítima das circunstâncias. Os anos se passaram, ela havia saído de casa, não conseguia passar as festas de final do ano com seus parentes. Lhe restou alguns poucos amigos. Ela emagreceu pela depressão e as pessoas diziam que ela havia se separado porque era uma meretriz. E havia contraído o HIV, enquanto o marido às escondidas continuava na vida de ilusões. E ela suportou o escárnio. Até que certa noite, em uma noite de Natal, como ela não gostava da família e tantas vezes passava as noites de festa sozinha, uma amiga lhe convidou para que ela fosse a uma festa, passar em uma festa de jovens, aquela virada da noite em uma bebedeira. Ela, muito ingênua, não tinha o hábito de sair, mal bebia, não sabia de nada, era uma matuta. E então foi à festa. E chegando lá, à festa, estava tendo aquelas brincadeiras de vira-vira. Estavam em uma roda. E a amiga disse a ela: hoje você vai beber. Eu vou lhe preparar um drink especial. E você vai participar da brincadeira. Ela: não, eu não quero. Sentindo uma sensação emocional, uma intuição emocional, uma sensação estranha. E ela insistiu, a amiga insistiu: vamos, você sempre é muito travada, vamos tomar um drink. A amiga foi à cozinha e trouxe um copo grande. Apresentou a ela: quando chegar a sua vez e você for a sorteada, beba esse copo. Ela trouxe o copo perto ao nariz, sentiu: nossa, que cheiro desagradável. Ela disse: não, a bebida é assim mesmo, beba, você vai gostar, a sensação é boa. E em meio àquela brincadeira, roda, e o copo cai. E cai ali mesmo ao chão, e a amiga vai ao agastamento: você é um idiota. Como que você não cuidou da bebida que lhe fiz? Agora venha cá, vamos à cozinha, eu e você vamos beber. E fez um copo menor, um copo bem menor, um para ela e um para a amiga. Agora beba tudo que eu lhe estou oferecendo. Ela: não quero beber, você está me tratando mal. E ela foi e tomou mesmo assim. Tome, diante da insistência da amiga. Minutos depois, ela começou a passar mal.
ela começou a sentir uma queimação que vinha de dentro do estômago para a região da pele. E começou a ficar tonta. E então chamou o outro melhor amigo, porque aquela melhor amiga, na grosseria, não soube lhe dar atenção e disse: fulano, me leve ao centro da cidade, pois eu vou morrer. De hoje eu não passo. E eu quero ver pela última vez as luzes de Natal. Ele colocou ela no carro e ela foi passando e a vista dela apagando. Ela foi turvando a vista. A boca dela pendeu e ela não conseguia mais fechar a boca. Minava um fluido negro escuro que foi necessário colocar um recipiente para suportar o fluido obscuro que caía da boca. A pele começou a desprender, ela começou a virar um monstro. Os cabelos começaram a soltar, as unhas caíram. A família desesperou e correu com ela para Goiânia. Ela chegou diante do hospital geral, a médica olhou: pode levar que ela não tem salvação. Ela vai morrer. Ela tentou suicídio, de meretriz, do HIV, suicida. E agora o que fazemos? A irmã lembrou. Levemos ela a Salvino Mariano. Salvino vai dar uma solução ou então vai garantir-lhe uma passagem que não seja tão dorida para o plano espiritual. Naquela época ele tinha um hospital espiritual na terra, onde ele atendia os infelizes, onde havia leitos, em um bairro muito pobre do interior. Então levaram-na para lá. Ela chegou, já parecia um monstro. Já não tinha cabelos, as unhas, a pele em carne viva. As moscas que lhe repousavam sobre o corpo, causando um extremo perigo de infecção. Ela foi colocada em um colchão d'água porque ela minava sangue. E o calor, um mosquiteiro, para que não ocorresse a infecção. Então ele perguntou a Antônio, pela clarividência, a clareaudiência: irmão Antônio, médico espiritual, o que ela tem? Eu não sei o que fazer. E ele disse: vamos lhes aplicar passes, dia e noite, porque nós não sabemos o que aconteceu com ela. Nós vamos fazer os exames espirituais para ver o que foi que aconteceu. O primeiro dia, o espírito tentou uma medicação, mas não sabia o que era. E passes dia e noite. Segundo dia, ele ainda não havia descoberto o que era. Passes, água fluidificada. O segundo remédio e sem resultado. Até que no terceiro dia, ele disse: nós descobrimos o que foi. Ela ingeriu uma substância terrível, que é uma combinação de vários remédios. E ele psicografou todas as substâncias que ela havia ingerido, e fez um laudo. Porque se ela morresse, ele tinha a garantia de que não havia sido descuido médico. E eles poderiam levar ao hospital. E ele falou: nós vamos tentar a última medicação. O espírito Antônio disse: e que se ela não reagir, pode preparar que ela não passa de hoje. E então a família já começou a preparar o velório. Foi quando ela caiu na inconsciência pela medicação e teve um sonho. E então viu a alma desdobrando do corpo e pairar em um colchão de nuvens. E ela então viu a vozinha que velava por ela: minha filha, ainda não chegou o teu momento. É necessário que tu voltes. E tu terás muitos filhos, mas não os filhos como em Magdala que saem das carnes. São os filhos das mães que não têm, dos filhos que não têm mães. E tu irás cuidar deles e dar a instrução, o evangelho. Volta, porque ainda não é o teu momento. E então ela sai do transe no sonho, e então o irmão Antônio diz à família: acertamos o remédio. Ela voltou, vai sobreviver. E ficou lá na casa de recuperação. E esse é o karma. O karma, que não é uma palavra espírita, porque o espiritismo fala de ação e reação. O karma é uma palavra que vem das religiões orientais e que nós adotamos pela similaridade de ideias da depuração das emoções através da carne. O karma, a lei de causa e efeito, nada mais é do que o resultado da nossa conduta emocional, que nos encrava na intimidade da alma, no perispírito,
como nos ensinou Iraci, e que fica na forma de complexo essas pequenas raivas, ou as raivas enraizadas, que viram complexos espirituais, e que precisam do confronto do ego, e que se esse ego é rico, ele dá vazão, fazendo com que esse karma seja amenizado, e não precise ser o karma terrível de um destino cruel. Mas se não temos um ego que se coloca à disposição para enriquecer-se espiritualmente, fazer um encontro com a vida espiritual, na direção do autoencontro e na direção de Jesus, ele precisa sair em algum lugar. Ele precisa encontrar uma porta, e tantas vezes são as obsessões, que através de um processo alquímico, energético, físico, vai depurar esse núcleo de emoção perturbadora através do castigo das obsessões, das doenças que saem no corpo, através das lesões congênitas, dos cânceres, que saem em forma de perturbação física, coagulando o estado emocional, que não entendemos nessa vida, mas em outra vida. Talvez uma quarta forma que seja os acidentes. Os acidentes que não explicamos, as quedas de piscina que nos causam a paraplegia, os acidentes de carro, as queimaduras, os assassinatos, são rituais ocultas que nos pairam através de mecanismos do nosso inconsciente e dos dramas da espiritualidade para depurar as emoções. Então, por que nos é permitido que aquele indivíduo vá naquele dia e morra naquele lugar, assassinado, violentado? Ou aquele indivíduo, porque o segundo copo não virou como o primeiro? Porque era a dose suficiente que ela precisava para depurar as emoções no corpo físico. E então ela volta para o corpo e chegou o dia de se ver no espelho. E quando ela se viu, caiu em desespero, porque era um monstro, irreconhecível. E então o irmão Antônio disse a ela: tenha paz, minha filha, e calma, porque nesse instante nós vamos fazer de tudo para te devolver a beleza outra vez. Vamos te devolver a saúde, talvez sobre algumas sequelas, mas tu ainda terás saúde o suficiente para cumprir a tua missão espiritual, de ter os teus filhos, talvez na solidão, mas onde recuperará a tua saúde emocional trabalhando com Jesus. Mas, doutor Antônio, quem fez isso comigo? Eu tenho a ideia de quem foi, disse ela. E eu vou me vingar. Jamais, disse o Espírito. A sua vingança vai ser passar com saúde na frente deles. E você se sentirá mal emocionalmente. Porque quando você passar, eles emanarão petardos mentais no teu coração. E porque ainda não conseguiste perdoar, estará na sintonia. E receberá uma emoção terrível na tua alma. Ora e faz o autoencontro. Trabalha contigo as tuas emoções e o teu aprimoramento, que aos poucos essa será a tua vingança. A vingança da saúde moral. E ela: como? O Senhor é louco, eu sei quem fez isso comigo. Reza e pede. E eu estarei contigo e conquistará e vencerá esse desafio emocional. E ela assim o fez. E ela: Senhor, diga-me por que eu passei por isso. Eu não acreditava em religião nenhuma. Hoje me converti ao Espiritismo em razão da cura, não só do corpo, mas principalmente da alma. Diga-me por que passei por isso. Ele disse a ela: tu ainda não estás preparado. No momento adequado te direi qual foi a tua situação. E ela assim o fez. Ela retornou e os encontrava todas as vezes. E ela tinha a intuição de quem havia feito aquilo com ela. Ela passou a frequentar o centro espírita, o grupo dos humildes. O grupo espírita que reúne aqueles que em outra existência foram responsáveis pela fundação da Federação Espírita no Rio de Janeiro. E que trabalharam com Bezerra de Menezes. E que foi a união do grupo dos humildes e de outros 2 centros que fundaram a Federação. Espíritas dissidentes de outros grupos. E lá reencarnados estavam eu e o irmão Antônio em um dia de uma reunião especial. Depois de anos de trabalho em uma reunião mediúnica, disse a ela, explicando a visão que eu havia tido: tu foste uma sinhá terrível.
E tu malbarataste este homem, levando tantas vezes ele ao sofrimento emocional porque ele era teu escravo. E tantas vezes os escravos que não te obedeciam, tu mandavas derramar óleo quente, levando à morte aqueles que não te renunciavam ao desejo do teu ego perturbador. E tu agora depura na tua dor o teu passado infeliz. Pede perdão e ama os teus algozes, pois tu não és vítima de nada. Cuida das tuas emoções, porque tu foste uma mulher que precisa de compaixão, tanto quanto eles. Foi quando naquele dia fez sentido. E ela então começou a dizer àqueles que a violentaram. Foram 3 pessoas, que foram grandes vítimas dela em outras existências. A mulher que a envenenou fora sua melhor amiga, e que ganhara um cargo no hospital do namorado do ex-marido. O ex-marido era um grande empresário. O namorado do ex-marido era um grande empresário. E combinou com o ex-marido o envenenamento dela para que ele não revelasse a vida dupla que ele tinha. E então, combinando o assassinato, prometeu à melhor amiga que lhe daria a ela um cargo do hospital e pediu que ela o envenenasse. O amigo que fez o trânsito no carro recebeu uma casa. Ele, então, recebeu o suborno e os 2, em combinado, a envenenaram. E eles depois perderam tudo. O ex-marido morreu de HIV em razão da perturbação espiritual. Contraiu a doença e teve a vida revelada pela pior forma quando a sombra lhe tomou. E aqueles que a destruíram, os sonhos, que eram seus algozes do passado, ela passou a sustentar com cestas básicas, porque viviam na miséria. E ela os amou para salvar-se a si mesma das próprias ilusões. E então ela passou a fazer um encontro anual dos jovens, a qual tem a honra humilde de fazer parte. A honra anônima de estar com eles, em um chão de barro de fazenda, embaixo de uma árvore, falando de Jesus. E essas são as nossas emoções, que saem no corpo, nas doenças, nos acidentes, nas perturbações, e saem na alma, nas depressões, na esquizofrenia, na toxicomania, no suicídio, nas neuroses, nas psicoses profundas de toda ordem, nas obsessões. E somente através do amor nós poderemos nos erguer. Mas acima de tudo, do amor a nós mesmos, porque só nos amando poderemos amar a esse outro no espelho da vida. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco e nos abençoe.